Opa pessoal, hoje é sexta-feira 13, então eu decidi trazer um especial de terror pra vocês. A animação que eu vou trazer é o The Keeper, ou em tradução em português, o Guardião. O animador que fez isso foi o Dedezoso One, acho que é assim que se fala. Antes de começar a animação dele, ele botou alguns negócios que eu decidi traduzir em português pra vocês. A primeira cena mostra uma cidade, e a segunda cena mostra o nosso querido Lixinho, o pior personagem, o mais vagabundo, o pai do Purple. Ele fica pensativo na cama, mas se levanta, e ele decide olhar o quadro da família dele, família que ele tinha abandonado. Mas ele guarda o quadro bem ali e decide sair. Nós percebemos um projeto de vira-bote, e o Azul ficou caminhando. O Azul parece que tá em uma espécie de bunker, e ele se encontrou com outros Stickman cinza. Ele abre uma porta e se encontra com Dark Lord. Por algum motivo o Dark Lord não matou esses Stickmans. O Azul mostra uma sacola pro Dark Lord, que pega. Depois o Azul sai da região. O Dark Lord joga a sacola que o Azul deu pra ele na mesa. Nós temos um protótipo daqueles espinhos que o Dark Lord usa. Ele fica encarando os espinhos, pois ele pega isso tudo e bota uma folha de papel na mesa. Próxima cena nós temos o Dark Lord caminhando junto com outros trabalhadores. Ele vira a esquina e percebe outros trabalhadores mexendo em uma máquina, e a máquina produz um espinho. O trabalhador vai olhar o espinho melhor, e um outro trabalhador cumprimenta o Dark Lord. Dark Lord aponta para um negócio, o trabalhador dá seu lugar pro Dark Lord. O Dark Lord fica mexendo nessa máquina, fazendo alguma coisa, mas a máquina sem querer dá um glitch roxo e começa a bugar tudo. A máquina de produção começa a criar alguma coisa lá dentro roxa. O Dark Lord fica assustado com isso. Nós percebemos que temos um Stickman sendo criado pela máquina, e a máquina fica brilhando roxo enquanto o Dark Lord fica olhando tudo. Mais uma mão é botada na máquina e nós temos a forma do The Keeper. Começa a quebrar a máquina, e nós percebemos que o Dark Lord foi arremessado para longe, mas ele decide tampar a porta do The Keeper não sair. Mas o The Keeper conseguiu quebrar essa barreira, encarando o Dark Lord. Dark Lord fica com medo, mas decide arremessar um espinho no The Keeper, e acerta bem o meio do The Keeper, mas ele simplesmente arranca com nada. Dark Lord decide enfrentar o The Keeper ativando sua espada, indo pra cima do The Keeper sem ativar nenhuma habilidade dele, mas o The Keeper simplesmente segura a espada do Dark Lord e quebra, fazendo o Dark Lord ficar surpreso com isso. Mas o The Keeper simplesmente começa a segurar a cabeça do Dark Lord. O The Keeper tenta esmagar a cabeça dele, mas o Dark Lord simplesmente dá um chute nele e consegue sair correndo, e o The Keeper fica encarando ele. Dark Lord aperta um botão de alerta pra todo mundo ser avisado. Todos os trabalhadores sabem o que tá acontecendo agora. O pai do Purple, que tem um nome, mas eu vou chamar ele de Blue, mas o Dark Lord sai correndo desesperadamente. O Blue não entendeu nada porque o Dark Lord tava correndo, mas ele depois olha pra porta, e a porta é arrebentada pelo The Keeper. Nós percebemos a visão de cima do Azul, e nós temos um cabeção dele, hein? O Azul fica desesperado com isso e decide sair correndo. Nós temos o Dark Lord que continua correndo nesse corredor escuro. Nós temos os trabalhadores que tá seguindo ele, mas o Dark Lord decide fechar tudo pro The Keeper não seguir ele. Nós temos um trabalhador que foi o primeiro a chegar, tentando sair, mas não conseguindo. Enquanto isso, lá atrás o The Keeper matando todo mundo, e o Dark Lord encarando eles, mas decidindo sair correndo. E a mão do The Keeper agarrando a cabeça do trabalhador, levando ele para as profundezas. Enquanto isso, o pai do Purple parando para descansar, mas ele olha para trás pra ver se não tem ninguém. Depois continua caminhando. Na próxima cena, o Azul se encontra com essa gaveta, e o Azul vai olhar pra ver se tem alguma coisa na gaveta. Ele encontra uma lanterna. Nós temos essa parte escura, que você se perguntar não tem nada não. O Azul ignora essa parte escura e continua caminhando. Ele fica caminhando sozinho na fundação. Bem ali no final do corredor, o Azul se encontra com um armário, mas ele ouve algo bem ali no canto do corredor. Ele decide sair correndo pra dentro do armário pra se proteger. Lá dentro do armário, o Azul fica se protegendo. Bem ali de fundo, da equipe aparece encarando o armário, e ele se aproxima do armário, botando a cabeça pra baixo pra olhar se tem alguma coisa lá dentro. Mas ele percebe que não tem nada lá dentro e decide sair andando. E o Azul se salvou por pouco, e o Blue tava chorando, mas que bem feito. Mas ele percebeu que a barra tava limpa e decidiu iluminar o corredor escuro. O Blue percebe uma espécie de porta bem ali e decide iluminar. Quando o Blue se aproximou dessa espécie de porta, ele percebeu que esse negócio não tinha maçaneta, e ele decidiu ignorar essa porta. Ele continuou caminhando pelos corredores escuros da instalação, que estava praticamente abandonada agora. Na próxima cena nós percebemos uma agulha bem ali no chão, e o Blue também percebeu. O Blue não entendeu porque essa agulha estava ali, mas ele decidiu olhar para trás. E o Blue decidiu abrir aquela porta, usando a agulha como uma lockpick, conseguindo. No outro corredor, o Blue percebeu aqueles trabalhadores mortos, enquanto tinha a barreira do Dark Lord bem ali. Mas o Blue decidiu sair pelo caminho ao contrário. E na próxima cena parece que o Blue encontrou um elevador para cima e para baixo, obviamente. O Blue parece ficar esperançoso com isso, e ele decidiu sair caminhando até perto do elevador, pra ver se tinha alguma solução. Mas a porta do elevador começou a ser corroída por esse glitch roxo. Depois de abrir o buraco suficiente, o The Keeper sai de lá dentro, e o pai do Purple decide sair correndo de lá para salvar sua vida. Enquanto isso, o Blue continua andando nos corredores escuros, sem ligar pra nada mais. O Azul tenta ligar sua lanterna, mas
mas ela não parece funcionar muito bem. As pilhas da lanterna parecem ter acabado, então o Azul decidiu jogar a lanterna pra fora. Enquanto isso, o Azul corria do The Keeper, mas o The Keeper quase alcançando ele. E o Azul ignora esse lugar preto. O Azul continuou correndo enquanto o The Keeper quase conseguiu dar um soco nele, rachando a parede. O Azul decidiu entrar nessa sala e decidiu apertar essa alavanca pra ver se conseguisse salvar a tempo. O Azul novamente decidiu se entrar no armário pra ver se conseguia se salvar. O Azul ficou observando tudo pra ver se o The Keeper não entrava lá dentro, mas infelizmente o The Keeper entra. O The Keeper fica encarando no armário, parecendo saber que o Azul tava lá dentro. Ele começou a se aproximar lentamente de lá, decidindo pegar o armário e arremessar pra longe, parecendo saber que o Azul tava lá dentro. E o Azul tava meio desnorteado, mas o The Keeper se agachou e percebeu o Azul lá dentro. A chuva, o Dark Lord tava correndo ainda, enquanto ele se aproximava da casinha dele. O Dark Lord pareceu se acalmar quando chegou na sua casa e sentou no sofá. Nós percebemos que o The Chosen One chegou lá, então provavelmente isso foi antes deles se separarem. E o The Chosen One cumprimenta o Dark Lord e vai subir novamente. Mas o Dark Lord pareceu que tá triste o que aconteceu lá com o Bunker. Nós temos o The Keeper olhando o quadro da família do Azul. Pela marca de sangue no chão, o Azul não tá mais entre nós. Mas como o vídeo tá muito curto, eu decidi analisar a parte 2 com vocês. A parte 2 começa com o quadro da família do Azul. Ele quase ia bater na Pink. Oh, mas que desgraçado. Mas ele decidiu sair. Quando ele tava saindo, seu filho Purple percebeu ele. Ele só olhou pra trás e simplesmente ignorou que o Purple tava ali. Agora a próxima cena tá em uma cidade. E o Azul tava caminhando junto com alguns stickers, mas era só pessoas aleatórias. Ele sacou uma nota de dinheiro bem do bolso dele. Enquanto o Azul caminhava, ele viu uma foto de uma família e ficou olhando. Mas ele decidiu ignorar e continuar caminhando normalmente. Na próxima cena, o Azul tava postando com o Ciano. Mas o Azul tava bem cabisbaixo por ter abandonado a família. Na próxima cena, o Azul tava observando algumas famílias unidas. Criança com a cabeça maior que o adulto. E o Azul tava observando tudo até ele se sentar no chão, pois ele não tinha mais casa. Mas o Dark Lord apareceu pra conversar com o Azul. O Azul não entendendo que stickman era esse. Mas o Dark Lord saca um contrato e mostra pro Azul. Bem, o contrato tá em inglês, mas tá aqui a tradução pra vocês. E o Azul decide pegar o contrato, pois ele tá sem dinheiro. O Dark Lord dá uma caneta pra ele assinar o contrato. O Azul termina de assinar o contrato e dá pro Dark Lord. O Dark Lord aponta pra onde o Azul precisa ir. Enquanto eles caminhavam, o Dark Lord aponta pra um projeto de Virabot. E lá dentro nós tínhamos alguns trabalhadores planejando o Virabot, enquanto o Dark Lord apresentava o Azul como um novo funcionário. Os Stickmans ficam felizes por algum motivo, mas ok. O Dark Lord começa a caminhar e o Azul decide seguir ele. O Dark Lord estava apresentando aquela máquina do episódio passado pro Azul. E o Azul estava programando alguma coisa e aparece um espinho de Virabot. O Dark Lord encosta uma mão no ombro do Azul e dá um dinheiro pra ele, tendo agora o novo trabalho do Azul. Ele fica mega feliz por ter ganhado esse dinheiro tão facilmente. Agora o Azul tava olhando o calendário, pois amanhã ia ser dia 10 de agosto de 2018. 10 de agosto. E aqui nós temos um flashback o que aconteceu nesse dia, 10 de agosto de 2018. Eu tô falando muito 10 de agosto de 2018, né? A última cena desse flashback nós temos uma lembrança como que foi a morte do Azul pelo Clipper. O Clipper tava segurando a cabeça do Azul. O Azul tenta lutar contra ele, mas não adianta. Enquanto isso, o Clipper tava se preparando para dar o golpe final no Azul. A única coisa que sobrando do Azul, só seu sangue. Foi um final merecido pro Azul ou não? Agora nós estamos na casa do King Orange. E aqui é a primeira vez que o King Orange se encontra com o Purple. Se lembra, na época o King Orange não considerava o Purple como um filho. Enquanto isso, o King Orange foi caminhando até o alçapão enquanto o Purple foi olhar alguns jornais. Nossa, mas é muita coisa que eu tenho que traduzir, mas tá aqui a tradução. Espero que vocês consigam entender. O King Orange pareceu se interessar por esse jornal. O Purple parece tentar chamar o King Orange pra lá, e o King Orange decide aceitar por algum motivo. E o King Orange, em vez de pegar, sei lá, uma staff de comando, ele decide pegar um protótipo de staff e botar um bloco de ferro. Eu acho que tão de máfia contra o King Orange. Mas na próxima cena o King Orange tava caminhando com o Purple na floresta. E eles decidem entrar no bunker. Na próxima cena mostra um corredor escuro enquanto o King Orange já tava na frente por causa que ele tava com o staff. Que nessa parte eles só continuam caminhando, não tem nada demais. Agora os corredores da fundação começaram a ficar mais escuros. E o Purple olhou esse corredor, mas decidiu seguir o King Orange. Eles decidiram parar enquanto o King Orange segurava a staff, mas eles começaram a pensar em alguma coisa. E o Purple pega
aquele jornal e rasga, então eles decidem sair da região. Quando eles estavam caminhando, o King Orange ficou um pouco confuso com qual direção eles tinham saído. O Purple aponta pra lá, então o King Orange com ele decide seguir. E o King Orange percebe uma parede quebrada, então ele decide investigar melhor essa parte. Ele fica olhando o Purple e aponta pra ele. Mas o King Orange se assusta e olha bem ali o corpo do azul. King Orange foi desesperadamente correr pra cima do corpo, pra ver se tinha alguma solução. King Orange se aproximou do corpo do azul e se agachou para analisar melhor o que tinha matado ele. E o King Orange ficou bastante impressionado com isso, então ele percebeu uma foto bem ali no chão, onde era a família do Purple. E o Purple tava lamentando a morte do pai, mesmo que ele nunca tenha cuidado direito da família. O King Orange percebeu algumas pegadas de sangue bem ali, levando para a escuridão. E ele decidiu investigar quem fez isso com o pai do Purple. E o Purple decidiu ir junto com o King Orange, enquanto o King Orange segurava sua Steph. King Orange junto com o Purple ficaram olhando na escuridão e o King Orange bota o bloco de ferro na Steph. E agora eles estavam caminhando na escuridão, procurando quem fez isso com o pai do Purple. King Orange usou um ataque de energia na Steph para iluminar a região. Enquanto os dois ficavam caminhando na escuridão, passou alguma coisa ali, mas provavelmente era só uma cerca. Mas o Purple e o King Orange ouvem um barulho e o King Orange aponta sua Steph pra cima. E eles continuam caminhando mesmo assim. O King Orange deseja usar um ataque de energia, mas olha quem temos bem ali, né? Mas eles não percebem o The Keeper. E eles chegam bem ali onde tinha aquelas barreiras de madeira que o Dark Lord tinha feito. E o Purple decide chegar mais perto para observar o que tinha ali. O Purple ficou observando o que tinha bem ali do outro lado, além de um corpo morto. O Roxo aponta para algo e o King Orange decide olhar, pois ele é mais alto. Mas de repente o The Keeper pula em cima do King Orange, fazendo ele cair para trás. E o The Keeper começa a quebrar essas barreiras que o Dark Lord tinha feito com facilidade. O Purple sai correndo enquanto o King Orange pegava sua Steph e também saía correndo para fora do The Keeper. King Orange olhou até para trás para ver se o The Keeper estava seguindo eles. E o Purple começou a ter flashbacks do seu pai. Ele não era uma boa pessoa. Mas o Purple decidiu virar o corredor enquanto o King Orange ia pra cima de uma porta. O The Keeper continuou seguindo o King Orange. Ele quase consegue acertar o King Orange. E o King Orange continuou correndo com a sua Steph até de repente o Purple aparecer também. O King Orange decidiu usar um ataque de raio da Steph no The Keeper, mas não funciona. Eles saíram de uma porta bem ali que estava arrombada, enquanto eles continuavam correndo. Mas o King Orange decidiu ficar parado. O Purple continuou correndo, mas ele parou também. O King Orange decidiu recarregar sua Steph e ir pra cima do The Keeper. E o Purple achou isso uma ideia idiota. Mas ele pegou uma lanterna do chão. King Orange se preparou e pulou em cima da cabeça do The Keeper. Talvez a Steph fazia alguma coisa, mas não fez nada contra ele. Talvez se fosse a Steph de Netherite, talvez o The Keeper pelo menos se movesse um pouco. O The Keeper só ficou encarando o King Orange e o King Orange se cagando de medo. O Keeper deletou a Steph do King Orange e ficou em cima dele. O King Orange tenta dar um soco dele, mas não faz nada. Mas o The Keeper dá um soco bem na cara do King Orange, fazendo sair um sangue laranja. E o King Orange fica um pouco desnorteado. O The Keeper pega o King Orange pelo pescoço e finalizar ele, mas o Purple dá uma lanternada na cabeça dele, dando tempo suficiente pro Purple ajudar o King Orange a se levantar. E os dois ainda correndo do The Keeper para conseguir salvar sua vida. Agora a gente tá na visão do Purple e olhando para trás, percebendo que o The Keeper ainda tava seguindo eles. Nós temos essa cápsula quebrada, que talvez seja do The Keeper, mas eu acho que não. Só que o Purple percebe um botão bem ali e decide apertar, salvando a pouco do The Keeper acertar ele. E o The Keeper fica observando o Purple e o King Orange saírem. Com agora o The Keeper preso lá, eles decidem tirar um fôlego e sair lentamente. Enquanto eles andavam, eles percebem uma escotilha de ferro. E o King Orange, que era o adulto, como ele tinha mais força, ele consegue abrir a escotilha de ferro, revelando um mundo superior, onde nós temos o pôr do sol e nós temos uma imagem linda dos dois. E eles começam a caminhar novamente. Eles ficam tirando um descanso bem ali, pois ninguém é de ferro. Só que o King Orange percebe alguma coisa bem ali na porta do bunker. The Keeper conseguiu quebrar aquela barreira e fica observando os dois de longe. E o Purple decide levantar. O Purple pega a Light e o King Orange fica segurando na perna dele, enquanto eles saem dali. The Keeper fica observando os dois sair enquanto a porta do bunker fica se fechando. Encerrando a parte 2, mas antes de a gente finalizar o vídeo, ainda tem o teaser da parte 3. Bem, o teaser da parte 3 nós temos o Decepticon, ou como eu chamo aqui no canal, Decept. Ele parece estar procurando alguma coisa, mas não acha. Nós temos esse texto aqui que eu tô com muita preguiça de traduzir, me desculpa. E o Decept tava andando até ele achar esse projeto de alguma coisa, e ele fica olhando. Então ele se vira pra trás e pega essa chave bem ali jogada. E ele fica encarando essa chave. Mas depois o teaser acaba e mostra o número 3 com 2024.
Mas a gente tá em 2026, então provavelmente a animação deve ter atrasado. Bem, talvez a parte 3 saia em 2026, mas eu ainda tenho mais dúvidas. Mas bem, agora dando uma nota final pro vídeo, essas animações de terror foi incrível de Alan Becker, porque raramente eu encontro alguma coisa relacionada a terror no mundo de Alan Becker. Mas bem, se você gostou do vídeo, você pode se inscrever aqui no canal, pois aqui a gente traz tudo sobre o Alan Becker, ou AVM ou AVA. Bem, mas eu espero que você tenha uma boa sexta-feira 13. E agora, tchau!